Queridos, boa noite, graça e paz. Quantos podem dizer amém? As crianças já podem se dirigir aí ao Vida Kids. Isso, as crianças já podem ir até atrás. Já tem a professora lá para conduzi-las, porque as crianças também serão abençoadas essa noite. Quantos concordam comigo? Pode dizer um glória a Deus. Me faz a gentileza, Isaías capítulo 58, por favor. Isaías capítulo 58, o versículo de número 6. Se puder colocar no telão também o texto, porque se tiver alguém sem a Bíblia, vai poder acompanhar junto conosco. Isaías capítulo 58, o versículo de número 6. Se que você encontrar, se você puder dizer um glória a Deus no seu lugar. Isaías capítulo 58, o versículo de número 6. Irmãos, nós estamos começando hoje mais uma campanha. Eu sei que a chuva segurou muitas pessoas, né, que gostariam de estar aqui junto conosco, mas louvado seja Deus porque você conseguiu estar aqui. Nós podemos dizer um glória a Deus aí comigo. Louvado seja Deus também pela vida de todos que estão acompanhando pelo YouTube também. Que Deus abençoe a sua casa. Quinta-feira te espero aqui para estarmos juntos. E o tema da campanha que nós vamos começar hoje é: a unção quebra o jugo. Como é que é o nome da campanha, irmãos? A unção quebra o jugo. Então nós vamos fazer 7 semanas, 7 quintas-feiras, e nós vamos falar sobre esse tema. E nessas 7 semanas nós vamos orar, nós vamos ungir, nós vamos clamar a Deus e vamos pedir a Ele para que esta unção, que é a unção que vem do alto, venha e possa quebrar todo o jugo da nossa vida. Vale um glória a Deus aqui essa noite? Então eu quero motivar você a não vir só hoje, mas vir às 7 semanas, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer algo assim, extraordinário. Uma mensagem vai completando a outra, e no final eu tenho certeza que nós vamos estar ricamente abençoados. Posso ouvir um amém? Então vamos lá, Isaías 58, versículo de número 6. Diz assim: porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade e que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite, por esta palavra, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Pedimos que o Senhor fale o coração de toda esta igreja, cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está online conosco. Nós te pedimos no nome de Jesus, hoje e para sempre. Quantos podem dizer amém? Por gentileza, pode se sentar, deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Irmãos, então o tema da campanha é a unção que quebra o jugo. E eu queria caminhar com vocês essa noite, pensando aqui que o primeiro significado que vem na nossa mente, quando a gente pensa na palavra jugo, o primeiro pensamento que vem é de peso. Quando a gente pensa na palavra jugo, o primeiro pensamento que vem também é aquele equipamento ou instrumento que é colocado sobre o pescoço do boi, e coloca o boi de um lado, o boi do outro, e o jugo, aquela peça de madeira, é colocada entre um boi e outro, para que os dois bois caminhem no mesmo passo, na mesma velocidade. Então o jugo é colocado no pescoço de um boi e do outro, e os dois bois vão andar juntos, puxando algo, ou puxando um arado, puxando alguma coisa por causa do jugo. Então a primeira coisa que a gente pensa quando falamos sobre jugo, logo nós pensamos também ou sobre peso na nossa vida, ou pensamos sobre esse equipamento que é colocado sobre os bois, para que os bois caminhem na mesma direção. E esse equipamento também é chamado jugo.
Porém, irmãos, no texto que nós acabamos de ler, o texto de Isaías, quando o profeta está dizendo assim, olha, se espera que quebre o jugo, se espera que despedace o jugo. Quando o profeta Isaías está dizendo aqui em Isaías 58, no versículo 6, nós precisamos entender algo interessante, porque nesses dias eu quero chamar você para a gente aprofundar um pouquinho sobre o tema unção e jugo. Porque se a gente entender o princípio dessa palavra, se a gente entender o que a Bíblia está ensinando sobre isso, através desse entendimento, Deus vai trazer algo novo para a nossa vida. Quantos creem comigo dizem glória a Deus bem forte? Então, quando aqui Isaías 58, versículo 6, está falando de jugo, Isaías, o profeta, não está falando sobre este equipamento que é colocado sobre 2 bois. Vai ter outro texto que nós vamos ver no decorrer da campanha, a gente vai trabalhar isso. Mas Isaías 58 não está falando sobre esse jugo que é colocado sobre 2 bois para eles puxarem um peso, para eles puxarem um arado. Ao longo dessa campanha, que nós vamos estar aqui 7 semanas, eu quero aprofundar junto com vocês nesse tema, a unção quebra o jugo, porque eu tenho certeza que serão 7 semanas de grande esclarecimento e libertação para a nossa vida. Quem concorda diz glória a Deus aqui essa noite. Então, quando a gente olha aqui a palavra jugo, é um termo interessante, irmãos, porque existe um termo para essa palavra jugo, um outro termo que também era usado, chamado canzis, ou canzis. E esse termo, canzis, ele é usado para definir uma madeira, que também era chamada de jugo. E esta madeira, diferente da madeira que é colocada sobre os bois, sobre 2 bois, para puxar um peso, para equilibrar os 2 bois, esta madeira era colocada sobre o pescoço de uma pessoa, e as 2 mãos eram amarradas nas 2 pontas. Eu não sei se eles conseguem colocar a gravura aqui para mim, a foto, eu pedi, ver se consegue colocar aí. E essa madeira então, ela é colocada sobre o pescoço, olha lá para você ver, sobre o pescoço de um homem, sobre o pescoço de uma pessoa, e ela é apoiada no pescoço, e as 2 mãos eram presas nas pontas. Isso também é um jugo, conhecido também como canzis, ou canzis. E esse equipamento, irmãos, a pessoa era colocada assim, ela tinha que andar com os braços estendidos, numa posição como se ela tivesse crucificada somente nos braços. Então olha que interessante, quando Isaías está tratando esse capítulo, o que Isaías está falando sobre tem que quebrar o jugo, tem que despedaçar o jugo. O que Isaías está comentando aqui em Isaías capítulo 58? Então nós precisamos, a primeira coisa, pensar que ele não está falando sobre o jugo que era colocado sobre os bois. Ele tem em mente agora, vai fazer uma referência sobre esse tipo de jugo, que é colocado sobre uma pessoa. Por quê? Porque nos dias aqui do profeta Isaías, o povo de Israel, irmãos, eles estavam oprimindo seus compatriotas, um oprimindo o outro. E eles oprimiam como? Eles oprimiam através de medidas econômicas desonestas. Eles oprimiam uns aos outros, explorando um ao outro. Eles estavam explorando uns aos outros. Ou seja, aqui em Isaías 58 fala de um período onde a opressão e a pressão era muito grande sobre o povo de Israel. Só que um oprimia o outro. Eles oprimiam os próprios hebreus, um oprimia o outro, oprimiam os visitantes, oprimiam as pessoas que chegavam, que estavam na nação. Era um tempo de muita opressão. Então aquela pessoa que exercia algum tipo de influência, ela oprimia o próximo. Alguma pessoa que tinha algum tipo de posição, ela oprimia quem estava numa posição abaixo. Então era um tempo de muita opressão, o povo estava sendo oprimido. E olha que coisa interessante, esse jugo, quando Isaías está falando sobre esse jugo, por quê? Porque essa forma de oprimir, como o povo está oprimindo um ao outro, era como se houvesse sobre eles um jugo.
É como se a pessoa que estivesse sendo oprimida, era como se ela estivesse carregando esse jugo nas costas. A pessoa que estava sendo oprimida, era como se ela estivesse com as mãos amarradas e ainda tendo que carregar sobre ela esse jugo. Era alguém que estava presa em um jugo. Que jugo? O jugo de alguém que estava oprimindo aquela pessoa. Então toda pessoa que estava se sentindo oprimida nesse tempo, era como se nós olhássemos para essa foto, é como se olhássemos para esse desenho. Esse instrumento, ele era usado, irmãos, para colocar sobre os escravos. Alguns escravos, quando ficavam no jugo, eles ficavam com essa madeira sobre as costas. Era um momento de castigo. Esse jugo também era usado para os presos. Muitos presos nos dias ali em Israel, os hebreus, usavam esse tipo de jugo. Eram colocados sobre eles esse jugo. Então algumas pessoas que eram escravos e em tempo de castigo usavam o jugo. Presos, alguns deles, dependendo da sentença, estavam debaixo de um jugo, usavam esse jugo. Mas haviam pessoas andando na rua, no meio dos hebreus, que não carregavam literalmente um jugo como esse, mas haviam pessoas andando na rua, que estavam debaixo de uma opressão tão grande, que estavam debaixo de uma pressão tão grande, que era como se elas estivessem carregando um jugo invisível. Quem olhava não via essa madeira nas costas, mas era como se a pessoa estivesse carregando aquilo de tanta pressão, de tanta opressão, de tanto peso que a pessoa estava sendo oprimida. Era como se ela estivesse andando com esse jugo nas costas. Por isso, aqueles que oprimiam, em Isaías capítulo 58, o que está acontecendo? A gente tem dois tipos de gente: aqueles que oprimiam e aqueles que eram oprimidos. Diga comigo: os que oprimiam e os que eram oprimidos. Em Isaías 58, o que vai acontecer? Aqueles que oprimiam, aquelas pessoas que tinham um tipo de influência sobre as outras e oprimiam essas pessoas, colocavam como se fosse um jugo sobre elas. Essas pessoas opressoras, elas oravam. Elas faziam o quê? Me ajuda a pregar essa noite. Elas faziam o quê? Oravam. Essas pessoas que oprimiam, jejuavam. Essas pessoas que oprimiam faziam o quê? Jejuavam. Essas pessoas que oprimiam aos outros buscavam respostas de Deus. Buscavam o quê de Deus? Respostas. Essas pessoas que oprimiam aos outros também precisavam de milagres e oravam a Deus em busca de um milagre. Então em Isaías 58 a gente tem esse cenário. As pessoas que oprimiam os outros, eles iam orar. E quando eles oravam, eles jejuavam, eles tentavam buscar a Deus, tentavam agradar a Deus através das suas orações, tentavam agradar a Deus através dos seus jejuns. Porém, Deus, olhando para esse cenário, Deus levanta o profeta Isaías para dar um recado para o povo, para dar um recado para aquelas pessoas que oprimiam as outras. E em Isaías 58 é um recado que Deus está dando, e o recado que Deus está dando Deus está dizendo para o povo: não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta fazer isso se vocês estão colocando um jugo na vida do próximo. Quem está entendendo até aqui? É isso que está acontecendo. Porque as pessoas, era como se eu oprimo Isaías, oprimo Isaías, oprimo, depois eu dobro o joelho e vou orar, vou pedir a Deus um milagre. Aí Deus está dizendo: não adianta orar, não é isso que eu quero, não adianta jejuar, não é esse tipo de jejum que eu quero, porque vocês oram, jejuam, mas oprimem o próximo. Quem está entendendo até aqui? Por isso o versículo 6, olha comigo por favor. O versículo 6 que nós lemos diz: porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras de que, gente? Do jugo,
e que deixe livres quem? Os oprimidos, e despedaces todo o jugo. Deus está dizendo através do profeta no versículo 6, Ele está dizendo isso para o povo: ao invés de vocês apenas orarem, ao invés de vocês apenas jejuarem, Deus está dizendo para o povo: eu quero que vocês soltem aqueles que vocês oprimiram. Eu quero que vocês soltem aqueles que vocês estão oprimindo o tempo todo. Eu quero que vocês quebrem o jugo. E quando eu estava pedindo a Deus uma palavra para a primeira noite desse tema, unção que quebra o jugo, foi essa palavra que Deus deu no meu coração, para trazer para esta igreja, para trazer para você e para mim. Deus trouxe essa palavra no meu coração para dizer para todos nós. E o que Deus está dizendo para o povo ali? Deus está dizendo para o povo de Israel: olha, eu quero que vocês quebrem o jugo que está na vida do seu próximo. Eu quero que vocês tirem do próximo o jugo que está nele, o jugo que vocês mesmos colocavam. E olha que coisa interessante, Deus estava usando, quem Deus estava usando para trazer essa palavra para o povo? Deus estava usando o profeta. Deus estava usando quem, gente? Me ajuda, Deus estava usando quem? O profeta Isaías. Então o profeta Isaías falando para o povo, a voz profética é a unção que despedaça o jugo. Diz comigo: a voz profética é o que eu preciso ouvir. Diga comigo: a voz profética despedaça o jugo. O povo está orando, jejuando, mas a voz profética era a unção. Então um profeta ungido por Deus, quando ele entrega o recado, ele é a unção. E ele está dizendo o quê? O que a unção está dizendo para o povo? Está dizendo para eles: parem de oprimir o próximo, quebrem o jugo que vocês colocaram no outro. Então olha que coisa interessante, a voz profética é unção para despedaçar o jugo. E nestas 7 semanas, eu e os pastores da igreja seremos voz profética sobre a tua vida. Nessas 7 semanas, eu e os pastores seremos a unção de Deus sobre a tua vida. E eu creio que Deus vai derramar uma unção profética neste lugar, para que o jugo seja despedaçado na nossa vida. Se você crê comigo, diz um glória a Deus nesta noite. Quem crê? Porém, qual é a primeira palavra da noite, da primeira noite? Qual é a primeira palavra? Sabe qual é a palavra de hoje? É uma pergunta para você e para mim. E a pergunta é: sobre quem você tem colocado um jugo? Pega isso aqui essa noite. Qual é a pergunta de hoje? Qual é a mensagem? A primeira mensagem do primeiro dia da campanha? Diga amigo, a pergunta é para mim. Diz comigo, por favor. Você que está em casa também, você que está na galeria, diz: a pergunta é para mim. E qual é a pergunta? Sobre quem eu tenho colocado um jugo? Deus me livre, pastor, eu nunca nem vi um negócio desse. Mas entenda comigo que não é literal. Entenda comigo que a forma que o povo oprimia um ao outro era como se estivesse colocando eles debaixo de um jugo. Às vezes nós colocamos jugo sobre as pessoas que nos cercam, sem perceber. Olha comigo aqui essa noite. Algumas vezes a gente acaba colocando jugo sobre uma outra pessoa, sem a gente perceber. A gente coloca uma outra pessoa debaixo assim. Quer ver como? Cobranças excessivas sobre pessoas que amamos. A gente cobra tanto de quem a gente ama,
Porque a gente acaba sufocando a pessoa e coloca ela debaixo de um jugo. Sufocando, cobrando, exigindo, um monte de exigência, um monte de regra. Pastor, mas é porque eu amo tanto. Mas a gente precisa ter um cuidado nessa noite. E a palavra que Deus deu para mim trazer para a igreja hoje foi essa. A gente tem que ter cuidado, porque senão a gente vai cobrando tanto, a gente vai pressionando tanto, a gente vai exigindo tanto, aumentando sempre a expectativa. Nada que a pessoa faz está bom para você, porque você está sempre aumentando a expectativa, sempre cobrando, sempre, de repente, sem pensar, sem perceber, a outra pessoa pode estar assim, vivendo debaixo de um jugo. Esposas que colocam o marido debaixo de um jugo. Esposa oprime tanto o marido, coloca debaixo de um jugo. Ele larga serviço 7 horas, se ele não chegar às 7h05, não entra em casa. Maridos que colocam a esposa debaixo de um jugo, de tanta cobrança, de tanta pressão. Se o menino deixa o copo cair, ele pressiona tanto a esposa, culpa a esposa, arruma uma confusão, jugo. O marido chega em casa, todo mundo já fica com medo, já fica aquela pressão. Por quê? Porque vai xingar, vai brigar, vai acontecer aquele jugo. A família toda está debaixo de um jugo. O pai chega, os meninos já começam a suar frio, a mão começa a suar aquele desespero. Por quê? Porque ele está colocando a família debaixo de um jugo. Deus estava dizendo através do profeta para aquele povo: não adianta orar, não adianta jejuar, se você está colocando o seu próximo debaixo de um jugo. Casal, um oprime o outro só no olhar. Só no olhar você já controla o teu marido. Frita ele só no olhar. O cara já fica desconcertado, perdido. Por quê? Jugo. Não é relação de amor e respeito, é de jugo. O marido que só no olhar, ele é quase o chefe da esposa, só no olhar. Nós pais fomos chamados para educar nossos filhos. E educar, claro, é colocar limites, é corrigir, é dar diretrizes. Fomos chamados para amar os nossos filhos. Porém, a gente tem que ter o cuidado, porque algumas das vezes nós cometemos o erro de, como pais, a gente oprime tantos filhos, oprime tanto, que coloca eles debaixo de um jugo. Quando eu estava orando, escrevendo essa palavra, veio umas coisas no meu coração, sabe, de filhos que às vezes não aguentam mais escutar o pai, não aguentam mais escutar a voz da mãe, do pai, de tanto pressão. Estou falando de coisas além, de tanto jugo, tanta pressão. Nada que o menino faz presta para você, porque está debaixo de uma pressão do pai e da mãe tão grande. E sabe qual é o problema de quem vive oprimido? O problema de quem vive oprimido, irmãos, é que o maior sonho de quem vive oprimido é um dia ser o quê? Livre. Um filho oprimido, o sonho dele é ficar livre do pai, é ficar livre da mãe. Uma pessoa oprimida, o sonho dela é ficar livre de quem oprime. E pasme você ou não, a Bíblia mostra para mim Deus sempre respondendo a oração de quem? De quem oprime ou do oprimido? Do oprimido. Sempre. Deus sempre visita
Quando Deus foi libertar um povo, Deus falou para Moisés: eu estou vendo a opressão do meu povo, eu resolvi responder a oração deles. Vai lá e liberta eles. Sempre Deus escuta o oprimido. Agar, a Bíblia diz que ela estava sendo oprimida por Sara. O que ela fez? Foi embora. Porque o sonho do oprimido é dar linha, embora. E quando ela foi embora, Deus visitou ela no deserto, tratou ela, não falou com Sara. Deus falou com Sara uma única vez e não falou nunca mais. Por quê? Porque Sara era opressora de Agar. Quem está me entendendo essa noite? A gente oprime as pessoas fazendo pressão psicológica. Tem pai que faz pressão psicológica com filho, mãe fazendo pressão psicológica com filha, com filho, marido fazendo pressão psicológica com a esposa, esposa fazendo pressão psicológica com o marido, vai botando jugo. Patrão que coloca funcionário debaixo de jugo, explora, faz jogo emocional. Namorada que bota namorado debaixo de jugo, namorado que põe namorada debaixo de jugo. Irmãos, olha a palavra que Deus deu para a gente essa noite. Hoje, eu tenho certeza, hoje nessas 7 quintas-feiras, Deus vai liberar uma unção nesta igreja. Deus vai liberar uma unção sobre a tua vida. Esta unção virá um entendimento para você, virá um entendimento para mim. E Deus, através de você, através desta unção, vai despedaçar o jugo. Você crê, diz amém. Mas hoje é noite da gente orar, para Deus despedaçar o jugo que você colocou sobre alguém. Tem gente que é especialista em oprimir o outro. Sim ou não? Esse ciúme doente que você tem está matando o outro. Esse joguinho que às vezes você, pai e mãe, faz com o filho. Essa pessoa que fica se vitimizando o tempo todo, vai se vitimizando, para quê? Para botar uma pressão na vida do outro. Irmãos, isso não é de Deus. E nós vamos mudar isso na nossa vida a partir dessa noite. Tem alguém aqui comigo para dizer um glória a Deus aqui essa noite? Eu creio que uma mudança pode acontecer hoje. Quantos creem comigo? Diz um glória a Deus aqui neste lugar. Deus usou o profeta Isaías para dizer para aquelas pessoas: se você não retirar o jugo do teu próximo, nada vai mudar. Mas se você tirar o jugo do teu próximo, uma coisa nova virá para você. Se você é homem, você é mulher, se você é pai, mãe, você é marido, esposa, você é chefe, você é líder, você que está aqui esta noite, entenda isso junto comigo. Se a gente tirar esse jugo que a gente fica colocando sobre as pessoas, Deus trará uma coisa nova sobre a tua vida. Quem recebe diz glória a Deus aqui esta noite. Deus pode fazer uma coisa nova na tua vida. O que tem que fazer? Tirar o jugo das pessoas que nós temos colocado. Versículo 8 e versículo 9, eu termino para a gente orar, diz assim, por favor. Versículo 8 e 9, quem encontrou diz amém. Olha o que diz: então, pode colocar aí na tela por favor. Então romperá a tua luz, aí sim sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Versículo 9. Aí sim você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Tem alguém aí? Pegou? A unção quebra o jugo.
A unção estava na voz profética. A unção esta noite está me usando, que é algo de Deus, para trazer uma palavra profética para a tua vida. Deus está dizendo através do profeta, dizendo para o povo, olha, primeiro versículo 6, está dizendo, não adianta orar, vocês estão colocando pressão, estão colocando jugo na vida do povo, mas ele está dizendo no versículo 9, deixa lá por favor para a tela, por gentileza, no versículo 9, ele está dizendo assim, olha no versículo 9, ele diz, aí sim, você vai orar, vai clamar, Deus vai responder, você vai gritar por socorro e Deus vai dizer o quê? Estou aqui. Quem quer ouvir isso de Deus, irmãos? Diga glória a Deus aqui comigo essa noite. Mas se fizer o quê? Se você eliminar do seu meio o que, gente? Eliminar o quê? O jugo opressor. O que é o jugo opressor? É quando a gente está oprimindo o próximo. Oprimindo. Tem gente que oprime um ao outro dentro de casa. E é ruim viver com quem te oprime. Viver oprimido não está com nada. Então a gente tem que mudar isso. Para você não ficar sozinho, para você não ficar sozinha, para você não ficar sem amigo, para você não ficar sem amiga, para você chegar e todo mundo sair de perto, para ninguém quiser, por causa que senão ninguém vai querer conversar contigo. Ninguém vai querer ouvir, nem o filho, nem a filha, ninguém. Por quê? Porque você é opressor. E o pior, sabe o que é? Que nem Deus quer ouvir o opressor. Está dizendo o texto, está dizendo, para eu ouvir, tem que mudar, você tem que deixar de ser opressor. Deixa quem vive com você ser livre. Então Deus está dizendo assim, eu vou ouvir, eu quero ouvir, eu vou responder, eu vou dizer estou aqui, mas se você parar com o jugo opressor, então retira o jugo opressor da tua vida. Eu tenho que retirar o jugo opressor da minha vida. E ele está dizendo outra coisa, se você eliminar do meio o jugo opressor, e eliminar o quê? O dedo acusador. Irmãos, tem alguém aqui comigo essa noite? Quantos estão aqui? Digam glória a Deus. A gente tem que tirar o quê? O dedo acusador. Acusa filho, acusa filha, acusa marido, acusa esposa, acusa funcionário, acusa o irmão, acusa. Irmãos, Deus está dizendo, para de acusar. Sabe o que é isso? Para de julgar. Eu tenho que parar de pôr julgo e parar de julgar o meu próximo. A gente julga muito. A gente sempre está julgando, e inclusive a gente julga muito a nossa família. A gente julga muito dentro de casa. Julga muito esposa, julga muito marido, julga muito filho, julga muito pai, julga muito a mãe, julga cunhado, julga todo mundo. E Deus está dizendo, para eu fazer uma coisa nova na tua casa, para eu fazer uma coisa nova na igreja, para eu fazer uma coisa nova nessa campanha. Tem alguém? Pare de julgar. E ele termina dizendo, tem que tirar o jugo, o dedo acusador e o que, gente? A falsidade no falar. Essa falsidade no falar é falar iniquamente, é falar mal das pessoas, falar mal nas costas, conversar fiado, é oprimir os outros com palavras. Tem gente que tem a técnica de te oprimir com palavra, sim ou não? Tem gente que tem a técnica de oprimir um outro pelo WhatsApp. Ele vai te mandando mensagem, e te oprime. Você não dá tempo nem de você respirar, você não responde, a pessoa já está oprimindo, mas você não responde, e vai oprimindo por palavras. Eu vim orar aqui esta noite, junto com você, porque essa história tem que mudar na nossa vida.
Tem alguém aqui comigo essa noite? Pode dizer glória a Deus? Se você mudar esta conduta, a Bíblia diz, a tua luz romperá como o amanhecer do dia. Que isso? Está de noite, e quando vai entrando para a madrugada, a gente anseia pelo amanhecer, a gente anseia pelo raiar do sol, a gente anseia por isso. E o texto está dizendo que essa pessoa, a pessoa que não julga, pessoa que não tem o dedo acusador, pessoa que não fala falsamente, que não põe um jugo sobre os outros, ela brilha como a luz do sol, ela resplandece como a aurora do novo dia. Alguém diz glória a Deus aqui esta noite? Quantos recebem essa palavra? Diga glória a Deus bem forte. Então eu quero orar com você esta noite. Quantos querem orar comigo? Diga, hoje a unção vai quebrar o quê? O jugo. Mas me desculpa, nessa noite nós vamos orar. Mas olha para mim. Hoje você não é a vítima. Hoje eu não vou orar por você que está sendo oprimido por alguém. A gente vai orar semana que vem, vamos orar nessa campanha. O negócio vai pegar essas 7 semanas. Eu vou aprofundar com vocês nessa palavra. Mas hoje você não é a vítima. Hoje você não vai fechar os olhos e pensar, meu patrão me oprime. Não. Hoje você vai fechar os olhos e vai pedir, Espírito Santo, fala comigo. Quem eu estou oprimindo? Já imaginou se o Espírito Santo dizer para você que está oprimindo sua filha, seu filho, sua esposa, teu marido? Se o Espírito Santo te revelar isso hoje, e se você mudar de conduta, a luz como a aurora vai resplandecer na tua casa. Então essa noite você vai orar e vai dizer assim, já pensou se o Espírito Santo mostrar que você está oprimindo um colega de trabalho, que você é gerente da empresa e você bota julgo, oprime as pessoas que estão com você? Você não motiva, você oprime. Mas no nome de Jesus eu vim pregar para uma igreja que não vai oprimir, mas vai motivar. Tem alguém aqui essa noite? Então eu já orei lá em casa assim, e eu quero convidar você para orar assim junto comigo. A gente hoje orar e dizer, Senhor, fala comigo, mostra para mim se eu estou colocando jugo na vida de alguém. O Espírito Santo fala para mim, ora, me mostra. Porque eu vou te falar uma coisa, não adianta você chegar em casa e dizer assim, meu bem, ô Dani, eu estou te oprimindo? Não adianta. Ô filho, fala para mim, eu te oprimo? Não, pai, não, mãe. Chegar amanhã na empresa, fazer uma reunião, ô gente, o negócio é o seguinte, eu oprimo alguém aqui? Fala. Não. Se você perguntar para qualquer pessoa, eles vão te falar para você o quê? Que não. Porque o oprimido não tem coragem de dizer para o opressor, você está me oprimindo. Não tem coragem porque ainda não está na campanha, porque eu vou ensinar a ter coragem para fazer. Mas ele não vai te falar. Então você precisa pedir o Espírito Santo essa noite, para te falar aqui agora, para te falar de noite, na madrugada, para falar contigo de hoje para amanhã, para revelar no teu coração, para revelar no teu espírito. Porque se Ele revelar para você, se Ele mostrar para você, você vai arrepender, você vai clamar a Ele, Ele vai te ajudar, você vai mudar e você vai resplandecer como a luz da aurora. Quem está comigo essa noite pode dizer um glória a Deus bem forte.